Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Quem encontrou, dê um glória a Deus. Aleluia. Vamos fazer essa leitura em nome de Jesus. Diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Amém? Glória a Deus. Eu estava lá na minha célula, glória a Deus, e fizeram uma brincadeira lá, e na brincadeira tinha uma pergunta me perguntando o que o Senhor tinha me ensinado, a última coisa que eu tinha sido ensinada pelo Senhor, a última coisa que eu tinha aprendido essa semana pelo Senhor. E aí, eu me lembrei justamente sobre esse tema, sobre a questão da fé e de realmente compreender o que o texto que nós lemos diz, em quem não pode haver variação nem mudança. E este que o livro de Tiago está falando é do nosso Deus, do nosso Senhor. E a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele não muda, Ele permanece o mesmo, desde sempre, desde a eternidade, não do início do mundo, porque Deus já existe antes do início do mundo, mas desde a eternidade. Deus é Deus e continua sendo Deus e não muda, não há sombra de variação, não há mudança em Deus. Ele permanece sendo o mesmo Deus. E muitas vezes nós queremos encaixar Deus num padrão nosso, um padrão de ser humano. Quando o Senhor ele vai falar conosco na sua palavra, para que nós venhamos entender o que Ele está nos dizendo, muitas vezes Ele vai utilizar de termos que são do ser humano, sentimentos que são do ser humano. Por exemplo, quando diz que Deus se arrependeu, quando diz que Deus se entristeceu e coisas semelhantes. Quando a gente lê esse texto, a gente acaba fazendo com que Deus se encaixe num padrão de pessoa, de ser humano, personifica Deus e diminui a grandeza que Ele é. E aí, nós acabamos limitando quem é Deus para nós. E achamos que Deus é como nós. Deus perdoa como nós perdoamos. Deus ama como nós amamos. Por isso que muitas vezes nós rejeitamos o amor de Deus. Por isso que muitas vezes nós rejeitamos o perdão de Deus. Porque nós achamos que Deus é como nós. Deus não vai me perdoar porque o que eu fiz foi muito errado. Não, agora foi a gota d'água para Deus. Deus vai desistir de mim. Abrir as mãos aí, lavar as mãos, aliás, vai desistir de mim. A gente começa a ver Deus com os olhos humanos e esquece que Ele é Deus. Ele é Deus. Deus, Ele não se encaixa no nosso jeito humano, nosso jeito de amar, que a gente só ama quando nós somos beneficiados. Deus não é dessa forma. Por isso que Ele deu a maior prova de todas, que foi enviar o seu Filho para que morresse no nosso lugar, porque o nosso salário do pecado era a morte. Quem recebeu este salário foi Cristo. Mas nós não merecíamos. Mas Deus, Ele não age como nós seres humanos agimos. Ele não age por conta do nosso merecimento. O amor de Deus não é igual ao amor humano. É diferente do que nós vimos e do que nós ouvimos falar. Deus não se encaixa nos nossos padrões. E aí Deus enviou o seu Filho
para morrer no lugar de pessoas imerecidas da sua graça, da sua misericórdia, pessoas que não mereciam nada de Deus. Porque se fosse depender das nossas obras, o que seria de nós? Será se todas as nossas obras resultariam realmente neste presente que o Senhor nos deu, que foi o sacrifício de Jesus, que foi a salvação através disso? Eu acredito que nada, e a palavra de Deus nos diz isso com certeza, uma convicção. Nada do que nós podemos fazer pagaria o preço, como a missionária Antônia falou um dia desse, dos nossos pecados, do salário do nosso pecado. Mas voltando para esse tema, e aí eu estava me questionando sobre a minha falta de fé. Às vezes eu tenho buscado algo de Deus e orado por determinadas questões, e por mais que a minha boca fale que eu creio, que eu confio, eu acredito em Deus, mas muitas vezes meu coração está duvidando do que Deus pode fazer. Muitas vezes eu não creio que Deus realmente possa agir naquela situação, porque parece aos meus olhos humanos muito impossível. É algo muito difícil. É algo assim que já fizeram de tudo e não dá mais jeito. E a gente, não, estou orando, estou falando, eu acredito, mas muitas vezes no nosso coração nós estamos duvidando do que Deus realmente pode fazer. E se Deus não fazer? E se não acontecer? E se não solucionar este problema, e se esta cura, se este milagre não acontecer, e nós começamos a limitar o poder de Deus, o agir de Deus, começamos a olhar para o problema, assim como nós falamos muitas vezes de Pedro, que estava ali andando sobre as águas em direção a Jesus, e começou a olhar para a tempestade, focar naquele vento, e começou a afundar. E muitas vezes nós olhamos para a situação e começamos a afundar, a duvidar do que Deus pode fazer. Porque Jesus sim poderia ter levado Pedro sobre as águas até ele, mas a dúvida, a falta de fé em Jesus e o medo de Pedro fez com que ele afundasse. Ele duvidou, ele teve medo. O problema, a situação, parece que o sufocou e foi maior do que a sua fé em Jesus. E quando a gente vai lá para a palavra de Deus e a gente vê, principalmente no Antigo Testamento, tantas obras miraculosas de Deus. Deus ali agindo sobre a vida de Daniel, na cova dos leões. A gente lê como se fosse realmente uma parábola, uma fábula, uma historinha de dormir. Daniel na cova dos leões. E se esquece que isso realmente aconteceu. Alguém entrou na cova, num lugar onde os leões estavam. E lá nós sabemos que leão é um bicho feroz. E essa pessoa entrou naquele lugar e não foi ferido de forma alguma. Os leões não fizeram nada com aquela pessoa. Outro exemplo. 3 amigos foram jogados numa fornalha ardente. O negócio estava pegando fogo lá. E esses 3 amigos não se queimaram. E a gente lê muitas vezes como se fosse uma historinha, algo muito longe. Realmente ali uma fábula, uma lenda. Mas nós esquecemos que isso realmente aconteceu. Deus fez realmente isso. Deus protegeu os seus e impediu com que eles fossem ali machucados, feridos.
Mesmo ali diante daquela situação tão perigosa, Deus estava lá com eles e os leões não feriram Daniel e o fogo não queimou os 3 amigos. Essas coisas realmente aconteceram. Deus fez cair fogo dos céus e consumir ali o holocausto que estava todo molhado. E tantas coisas mais. Deus abriu o mar e fez o povo de Israel passar em seco. Foi Deus. E não foi Deus, o Deus do Antigo Testamento. Era o Deus de ontem, o Deus de hoje e o Deus de amanhã. É o mesmo Deus. Não mudou. O nosso Deus é o mesmo Deus que operou essas obras. É o mesmo Deus. O nosso Senhor é o mesmo Senhor que operou milagres, que curou pessoas. É o mesmo Deus. E muitas vezes nós lemos a palavra de Deus como se fosse algo distante de nós. Como se esse Deus que estivesse escrito aqui não existisse mais. Uma história do passado. Mas esse Deus permanece. Ele não muda. Nele não há sombra de variação e nem mudança alguma. Ele é o mesmo Deus. E nada que nós possamos fazer ou que alguém faça muda quem Deus é e o seu poder soberano. Ninguém é maior do que Deus. Ele que fez todas as coisas e todas as coisas estão sujeitas a Ele. E é esse Deus que nós servimos e seguimos. É para esse Deus que nós oramos e suplicamos. Esse Deus que é o mesmo Deus e que não muda. Amém? Glória a Deus. Que isso venha enriquecer e edificar a nossa fé. E tirar toda a dúvida que há no nosso coração. Que nos impede muitas vezes de alcançar algo. De buscar algo. Porque nós duvidamos do que Deus pode fazer. Mas que venhamos sempre lembrar que o nosso Deus é o mesmo Deus. E Ele não muda e nunca irá mudar. Amém? Glória a Deus.